Olá, criativos! Meu nome é André e bem-vindos à Fantástica Fábrica Criativa. Na semana passada eu fiz uma aula falando sobre 4 passos para você melhorar a tua oratória. Mas eu quero que você entenda que se comunicar bem tem a ver com 3 grandes pilares. O primeiro deles, claro, é o planejamento da narrativa, como você vai pegar o teu conteúdo e deixar ele claro, persuasivo e mais interessante para as pessoas. O segundo passo é como você utiliza a tua voz para externalizar todo esse conteúdo, para colocar emoção, colocar pausas, ênfase nas palavras. Mas existe um terceiro passo que é muito importante para você conseguir comunicar a mensagem certa, que é a tua linguagem corporal. Como o teu corpo vai se mexer na hora que você estiver passando as informações. E vou te falar uma coisa, algo simples como a posição das tuas mãos pode mudar completamente a forma como as pessoas estão te enxergando. Quando você está falando com alguém, é melhor colocar a palma para baixo, deixar a palma para cima, colocar o dedo quando você está passando uma informação? Se você quer saber a resposta, assiste essa aula até o final, porque na aula de hoje eu vou te falar quais são os 4 passos básicos para você conseguir começar a melhorar a tua linguagem corporal a partir de amanhã. Eu sou André Broto, CEO da Fantástica Fábrica Criativa e especialista em treinamento e desenvolvimento de pessoas há mais de 16 anos. E eu posso te dizer com toda certeza que a linguagem corporal foi algo que eu tive que desenvolver ao longo do tempo. Eu sou neto de italiano, então a gente tem muita mania de falar com a mão. Eu tenho que tomar cuidado porque muitas vezes eu acabo exagerando. É muito difícil, claro, eu ficar parado e falar sem movimento nenhum. Mas existe uma diferença entre usar os movimentos corretos e você simplesmente ficar se mexendo ali que nem um bonecão do posto. Esse também não é o caminho. E a primeira coisa que eu quero que você preste atenção é em como você se comunica quando você não está falando nada. Quando você, por exemplo, está falando com um cliente. Entenda que o teu corpo, ele também escuta. Dependendo da forma como você se posiciona, você pode passar mais ou menos interesse pelo que a pessoa te fala. E como você se sente quando alguém está desinteressado falando com você? Imagina, você está conversando ali com o teu médico e ele está, me conta. Legal. Nossa, que problemão, hein? Olha como isso passa um desinteresse total na tua fala. Você não fica até ofendido? Portanto, eu preciso de forma ativa saber como eu devo me portar para mostrar interesse, para gerar essa empatia. O primeiro ponto é que se eu quero demonstrar interesse no que a pessoa fala, eu inclino o meu corpo levemente para frente. Não é inclinar demais, como se alguém fosse te contar um segredo, mas não é posicionar o tronco para trás. É jogar um pouquinho para frente. E aí você está demonstrando que você realmente quer escutar o que a pessoa fala. O segundo é você não ficar ali que nem uma múmia, sem se mexer. Lembra de sempre expressar algum tipo de concordância. Então, se a pessoa fala, você se movimenta a cabeça. Não vai ficar igual aqueles cachorrinhos, sabe, que ficam atrás do carro, aqueles antigos, assim, ficavam mexendo. Não pode ser assim. E o legal de você usar só a linguagem corporal para concordar é que se eu estou concordando com a fala o tempo todo, pode ficar um pouco irritante. Sabe aquelas pessoas ficam, é demais. Então eu simplesmente movimento minha cabeça, demonstro que eu estou escutando. Até porque se a gente não se movimenta e fica parado por muito tempo, parece que você está pensando já no almoço e não escutando o que a pessoa está te falando. E um terceiro ponto que eu quero que você preste atenção é evitar cruzar os braços quando alguém está te falando algo importante. E se você combina cruzar os braços e ainda jogar o teu corpo para trás, você, de forma involuntária, está mostrando que está numa posição total de defesa, que você não está aberto ao que a pessoa vai te falar. Claro que isso não é definitivo. Você pode estar de braço cruzado porque você está com frio. Você pode estar querendo se esticar na cadeira, mas a outra pessoa não sabe disso. Então é importante eu evitar esse tipo de movimento. Principalmente em momentos decisivos, quando você está negociando com uma pessoa. O segundo ponto tem a ver com a posição das mãos. Você não pode falar com alguém parecendo uma estátua, colocar a mão do lado do corpo e não se mexer. Como eu disse também, você não pode parecer um boneco do posto e ficar cruzando a tua mão na frente da cara o tempo todo. O que eu devo fazer com as minhas mãos quando eu estiver me comunicando? A primeira coisa é não colocar a mão no bolso, não deixar a mão escondida. A mão no bolso também pode gerar um pouco de a ideia que você não tem interesse ou que você está muito tímido, muito escondido ali. A posição das mãos. Quando eu deixo a palma aberta
mostrando para a pessoa, eu estou mostrando segurança, que eu não tenho nada a esconder. Ou às vezes até mesmo uma mão escondida pode passar a ideia de tensão, ou a ideia que existe algo que você não está revelando. Isso vem muito do passado. O cérebro humano, quando ele precisava se defender de vários perigos na natureza, ou aqueles tempos em que não existia regra nenhuma, quando a pessoa estava falando com você escondendo a palma, ela podia ter uma faca, ela podia ter alguma coisa perigosa. Agora, quando ela está mostrando a palma da mão para cima, ela também mostra que, de certa maneira, ela não tem nenhum perigo a oferecer. Você baixa a tua guarda e fica mais disposto a escutar alguém. E se você quer falar sobre algo importante, você quer dar um ênfase, você pode unir os teus dedos. Unir os teus dedos junto com a palma, ou às vezes unir teus dedos somente com as pontas dos dedos unidos. Mas é uma maneira de dar ênfase em uma palavra. O que você deve evitar é colocar o dedo apontando na cara das pessoas. Isso é como se você estivesse com um pedaço de pau ameaçando alguém. Isso você faz com o teu cachorro quando ele faz xixi fora do lugar. É agressivo. O terceiro ponto que você deve tomar cuidado é em relação ao teu olhar. O que eu quero é ter um olhar constante falando com a pessoa. Você não pode ir para nenhum dos extremos. Um olhar fixo demais no olho da pessoa, sem desviar levemente, faz você parecer um psicopata. É quase agressivo, sabe? Eu quero te matar. Agora, uma pessoa que fica o tempo todo olhando para cima, para os lados, quando está conversando com você, pode passar a ideia de desinteresse. Portanto, quando você estiver falando com alguém, você vai quebrar o olhar levemente quando muda de assunto. Veja como aos poucos eu quebro o contato aqui com você, ou com a câmera, mas eu faço isso de maneira planejada, aos poucos. Olhar de forma muito constante para alguém não é o ideal, como também ficar disperso. E principalmente em negociações, ou quando você estiver falando um a um com um cliente seu, eu tenho que ter um olhar atento, a pessoa tem que se sentir escutada. Quando você começa a desviar o teu olhar, por exemplo, para um relógio, para um celular, para o teu computador, você primeiro está dizendo que existem coisas mais importantes do que a mensagem que está sendo passada. De que você precisa ir embora, precisa fazer outra coisa. E de maneira involuntária você está dizendo ali para outra pessoa, fala mais rápido, passa a mensagem que agora não tenho tempo para te escutar. E imagina numa negociação com um cliente seu, a pessoa se sente até um pouco constrangida. E você pode honestamente perder boas oportunidades simplesmente porque, sem querer, ficou olhando ali para o teu Apple Watch que está mandando notificação. E quando eu falo do meu corpo inteiro, de que maneira eu devo me comportar? A primeira coisa é pensar na postura que eu me apresento, seja de pé ou sentado. A ideia é que eu mantenha o corpo firme, reto, a coluna reta. E se eu estiver de pé, os pés firmes no chão. Eu não vou deixar minhas pernas muito abertas e nem muito fechadas, elas vão ficar na altura do ombro. E uma dica para você que muitas vezes fica nervoso antes de falar com alguém é mudar a química do seu corpo. Entenda uma coisa, existem vários estudos de neurociência que mostram que se você fica ali muito escondido, né, com uma postura defensiva, uma postura fraca, isso muda a química do seu corpo para entrar nesse modo de medo. Agora, a pose do super-homem, que é o peito estufado, que é você mostrar confiança, se você conseguir se posicionar dessa maneira por 2 minutos antes de entrar numa palestra, antes de falar com o cliente, antes de entrar em uma reunião, isso muda toda a química do seu cérebro, de forma com que você deixa de ficar naquele modo de presa e começa a se tornar muito mais aquele modo de ataque, alguém que tem confiança, que está pronto para conquistar algo. Algo que você também precisa prestar atenção é em alguns tiques nervosos que às vezes as pessoas têm, de ficar mexendo no cabelo, de ficar coçando o olho, de ficar arrumando o tempo todo a roupa, colocando a camisa dentro da calça de volta, desviando o olhar demais. Tudo isso vai distrair a tua audiência ou pode passar a ideia de nervosismo. Evite falar balançando o corpo. Sabe umas pessoas que elas parecem uma canoa, parece aquele barco viking, que ela vai para um lado, vai para o outro. Ou também, às vezes, se posicionar com o peso de um lado só, em que teu corpo fica torto. Isso pode passar um pouco de desinteresse, aquela pose meio moleque. Sempre distribua o peso do seu corpo quando você estiver falando com alguém de pé nas 2 pernas. E claro, por favor, não se encoste em nenhum lugar para falar. E o último ponto é você tomar cuidado com os gestos. Eu uso, sim, as minhas mãos para dar ênfase em uma palavra. Quando eu falo de passum,
passo 2, passo 3. Só que tudo que for feito de forma exagerada pode distrair a tua audiência da mensagem que você quer passar. Mas como eu vou saber que minha linguagem corporal não está adequada, eu sempre recomendo para os meus alunos gravarem algo que eles precisam apresentar, algo que eles precisam falar para um cliente, algo que eles vão abordar numa reunião importante. E claro, tenta fazer isso da forma mais natural possível. Você pode chamar um amigo, um colega, fazer todo esse roteiro com ele e depois assistir. E aí você começa a perceber pontos de melhoria. Mas eu quero que você entenda que uma boa comunicação, ela sempre vai ser desenvolvida por esses 3 pilares. O planejamento da sua narrativa tem muito a ver com o storytelling, com a ideia de persuasão, com a ideia de você conseguir ser claro. Ele também tem a ver com a tua oratória, que é a maneira como eu externalizo as palavras, onde eu coloco ênfase, onde eu consigo colocar emoção. E também vai ter muita conexão com a tua linguagem corporal. Dominando esses 3 pilares, pode ter certeza que você vai ser capaz de impulsionar todo esse conhecimento técnico. Você vai ser capaz de convencer pessoas, você vai ser capaz de passar autoridade, de mostrar o quanto você é bom e você é boa no seu trabalho. E se você quer desenvolver esses 3 pilares da comunicação de forma completa, com um passo a passo muito simples para você aplicar, você consegue fazer tudo isso no meu programa de desenvolvimento, o Visão Criativa. O Visão Criativa é um portal de capacitação profissional que ajudam você a desenvolver habilidades que estão em alta no mercado de trabalho, habilidades de criatividade, inovação e comunicação. Dentro do portal do Visão Criativa, você vai trabalhar 5 áreas diferentes de estudo. Você vai ter treinamentos para desenvolver sua capacidade de pensamento analítico, te ajudando a tomar decisões melhores com o seu tempo e o seu dinheiro. Você vai desenvolver sua capacidade de comunicação visual e de narrativa de storytelling. Você vai aprender técnicas que envolvem estratégia de aprendizado e de gestão de conhecimento. Lá você também vai aprender como você consegue engajar mais as pessoas, criando experiências que geram motivação no dia a dia, tanto para colaboradores como para os seus clientes. E você vai ter treinamentos para desenvolver sua capacidade de criatividade e inovação no trabalho. São mais de 250 aulas e 73 horas de conteúdo que desenvolvem você e promovem seu crescimento profissional. Se você quer fazer sua inscrição hoje mesmo, é só clicar no link que está aqui na descrição do vídeo. Se você gostou da aula de hoje, não esquece de deixar seu like e de assinar o canal para saber sempre que tem conteúdo novo na FF Criativa. E como sempre, obrigado por assistir.